E se eu te falasse que nos próximos 90 dias o seu consultório pode estar lotado de pacientes utilizando uma única habilidade chamada networking. E eu vou te passar os 3 principais pilares para você começar a partir de amanhã a fazer networking e captar mais pacientes particulares. E não importa se você é de uma cidade pequena, uma cidade grande, se você é tímido e não gosta muito de falar com várias pessoas, se você não está em muitos eventos, isso vai funcionar para você também da forma que eu explicar aqui. E eu posso falar isso porque no início eu não gostava muito de fazer networking. Eu nunca gostei de pedir nada para ninguém, eu nunca gostei de ficar falando com pessoas com interesses por trás, né? Que muita gente acha que networking é isso, e eu achava também. E eu não tenho uma tendência à extroversão muito forte. Não sou uma pessoa tão extrovertida assim. E eu comecei a praticar o networking porque eu entendi uma coisa, que networking não é sobre você pedir nada a ninguém. Networking é muito mais sobre você ofertar valor para outras pessoas de forma estratégica, em que, depois de um determinado momento, você começa a extrair esse valor de volta. É basicamente isso. E eu vou explicar para você, que eu sei que tá um pouco vago, o que significa isso na prática, com literalmente scripts que eu uso para fazer networking e como eu faço para fazer meu consultório lotar com essa estratégia. E a realidade é que, se você tem um bom networking e você tem pacientes indicando outros pacientes, ou até parceiros indicando pacientes para você, você vai ter um consultório muito mais lotado, porque o melhor paciente é o paciente de indicação. Muito melhor do que tráfego pago, muito melhor do que você talvez fazer panfletos na rua, né? Muito melhor que isso, na verdade, é você ter uma lista de contatos de pessoas que indicam pacientes para você. E existe um risco muito grande de você ir para um profissional se você não tiver, pelo menos, a indicação de uma outra pessoa. Por isso que eu acabei de falar que é muito mais fácil a indicação do que o tráfego pago. E pensa bem, imagina que você está numa cidade nova, que você nunca foi antes, e você quer buscar um dentista. Você quer cuidar dos seus dentes, colocar aquelas lentes de contato, né? Ficar que nem Gabriel Jesus. E você quer uma indicação de um dentista. Aí você tem 2 opções. Ou você vai no Google, coloca lá dentista em tal cidade, e vai aparecer uma lista de pessoas, e você não sabe se essas pessoas são boas necessariamente. Você meio que vai chutar se elas são boas. Elas podem parecer boas, mas talvez não sejam na prática. Ou você pode chegar para talvez algum amigo seu que você tem naquela cidade e perguntar, quem é teu dentista? E o seu amigo vai dizer para você, o dentista, que ele vai, e ele pode falar bem ou mal. Se ele falar bem desse dentista, a chance de você ir para ele é muito maior do que você ir para uma pessoa aleatória. E é por isso que, por exemplo, se alguém fez uma parceria com essa pessoa que te indicou e isso for mais intencional, você vai lotar a sua agenda usando essa parte do networking. E é muito mais fácil para o ser humano ir para uma consulta se já tem uma indicação prévia de uma outra pessoa. E é claro que o networking ele vai exigir que você conheça pessoas, que você arrisque ser rejeitado, por exemplo, quando você entra em contato com pessoas, mas esse é o preço de você ter o resultado no fim das contas. Então, você não vai ficar pedindo favor. Não, me indica paciente, não sei o que, para, por exemplo, nutricionistas, personagens, outros médicos. Não é assim que funciona. Você vai fazer a estratégia, essas 3 estratégias que eu vou mostrar agora, para conseguir, de forma natural, ter essas indicações para o seu consultório. E eu vou exemplificar isso para você. Tem um livro chamado Influência, que um cara chamado Cialdini, ele que é a maior sumidade no mundo, quando se trata de persuasão, ele fez um experimento de 3 situações diferentes, um garçom atendendo uma mesa, para calcular o quanto isso influenciaria em o quanto esse garçom recebe de gorjeta. E aí o primeiro experimento que ele fez foi o garçom levar a conta para aquela mesa e levar junto uma balinha, e deixar lá uma balinha junto com a conta. Isso aumentou em 3% quanto esse garçom receberia de gorjetas. E aí foi feita uma segunda análise, em que ele chegou lá e colocou 2 balas. Então, ao invés de uma bala, ele colocou lá 2 balas junto com a conta. E aí isso aumentou para 14%. Então, aumentou um gatilho chamado reciprocidade, por isso que as pessoas aumentaram a gorjeta. Só que teve uma ação que ele fez, que esse garçom fez, que aumentou para 23%. Pausa o vídeo aí e pensa o que é que pode ter sido essa ação. Olha só o que o garçom fez. Ele levou a primeira bala junto com a conta, ele foi embora, e aí no meio do caminho indo embora, ele voltou e falou, pensando bem, eu gostei muito de vocês, tá aqui uma segunda bala, e deixou a segunda bala lá, dando um elogio para as pessoas. Então, o primeiro experimento foi uma bala, que aumentou em 3% as gorjetas, 2 balas foi para 14%, e 2 balas com elogio foi para 23%. Isso porque existe um princípio chamado reciprocidade, você deve conhecer, em que quando você faz algo por alguém, essa pessoa vai tender a retribuir isso para você. E ele fala isso que são 6 princípios de persuasão. A reciprocidade, a escassez, ou seja, algo que não tem tantas unidades, as pessoas vão tender a valorizar mais. A autoridade, consistência, gostar de uma pessoa, isso ajuda a persuadir também. E consenso ou efeito manada, que é quando várias pessoas tomam uma decisão, você tende a tomar a mesma decisão. E eu explico esse experimento para você entender que networking é sobre
reciprocidade. É sobre você fazer algo pela pessoa primeiro e não esperar nada em troca, mas mais ou menos esperar, né? Porque você tá fazendo alguma intenção por trás, mas não necessariamente você vai explicar aquela intenção. E a primeira estratégia que você pode fazer a partir de agora, acabando esse vídeo aqui, é você começar a enviar directs pelo Instagram para pessoas que você acha que são interessantes e que podem te indicar pacientes. Então, eu fiz isso no começo, mandando directs para uns 20, 30 nutricionistas que eu conhecia, ou que, na verdade, alguns eu conhecia, outros não, né? Que quando você conhece é chamado de direct quente, quando você não conhece é direct frio, e eu comecei a mandar vários directs. Algumas pessoas não me responderam, outras pessoas responderam dizendo que não tinha interesse, e outras pessoas responderam abertas àquilo que eu tenho falado. Então, eu falei com essas pessoas basicamente do seguinte sentido. Falei assim, tô atendendo alguns pacientes particulares e eu tenho que achar algum nutricionista de confiança para indicar meus pacientes. E eu gostaria de saber se você tem abertura para uma parceria. Então perceba que eu tô oferecendo valor primeiro para a pessoa. Eu não tô pedindo para ela me indicar alguém, eu não tô pedindo nada para ela. Eu tô oferecendo algo e claro que com o desenrolar disso aí, isso vai gerar no fim das contas que essa pessoa também comece a me indicar pessoas pelo princípio da reciprocidade. E um erro muito comum que você pode cometer aqui no começo é você ficar esperando que as pessoas façam algo por você. Mas na verdade, grande parte das pessoas só vai fazer alguma coisa por você se você fizer alguma coisa primeiro por elas. Então se você primeiro indicar um paciente, aí que a outra pessoa vai indicar um paciente para você. E aí, essa é a primeira grande estratégia que você pode fazer literalmente agora. E aí, a segunda estratégia é você participar de eventos estratégicos. Por quê? Um direct, qualquer pessoa pode ignorar. Isso é muito fácil, né? Qualquer pessoa pode ignorar um direct de semana, mas presencialmente ninguém vai chegar, você vai dar boa noite e a pessoa não vai responder, né? Isso é falta de educação. Então, o networking presencial, ele é mais poderoso do que o networking online. Muito mais. E eu utilizei isso indo para eventos e conhecendo pessoas. E claro, quando você conhece a pessoa presencialmente, você troca números ali e você talvez depois saia para tomar um café e fazer uma proposta de parceria, isso tem uma efetividade muito maior. E por isso que eu recomendo que você invista em pelo menos participar de um evento, 2 eventos aí do seu nicho, da sua área, pelo menos por mês. Então hoje eu faço o seguinte, todo mês eu participo de algum evento em que eu não conheço ninguém no evento. Eu chego lá sem conhecer absolutamente ninguém para poder desenvolver em mim essa habilidade de estar sempre conhecendo pessoas novas. E muitas vezes, é engraçado isso, porque muitas vezes, do nada, você conhece uma pessoa que muda totalmente o rumo de como o seu negócio vai acontecer. E isso acontece com frequência comigo, porque eu me coloco nesses ambientes. Então, a segunda estratégia é você participar de eventos estratégicos e comunicar o seu valor para aquelas pessoas presencialmente. E a terceira grande estratégia, que eu diria que é a mais poderosa, é quando você vai fazer um networking, só que é um networking com uma estratégia um pouco diferente. É uma estratégia de seleção. Porque quando você começa a ter muitos contatos, muitos pacientes, muitas pessoas já no seu networking, você começa a querer filtrar melhor. E uma coisa que eu fiz para poder fazer esse networking de forma mais estratégica foi começar a abrir vagas para pessoas que poderiam me indicar pacientes para trabalharem na minha clínica. Por exemplo, aqui a gente tem 2 nutricionistas que trabalham na minha clínica e isso eu fiz de forma proposital. Eu abri uma vaga para nutricionista e essas pessoas chegaram aqui e começaram a me indicar pacientes. Só que foi algo que eu selecionei a pessoa e não fui correr atrás dela, que é uma coisa muito diferente do ponto de vista de persuasão. Então, quando eu abri uma vaga para nutricionista na minha clínica, por exemplo, apareceram 20, 30 currículos de pessoas querendo fazer isso. E quando eu seleciono aquela pessoa, ela já automaticamente vai ter o gatilho da reciprocidade, ela vai ter o gatilho de autoridade comigo também, porque eu que selecionei ela, e ela vai automaticamente querer me indicar mais pessoas. E essas são as 3 grandes estratégias de networking que você pode implementar ainda esse ano no seu negócio, no seu consultório, para você lotar a sua agenda de pacientes particulares. E por fim, uma dica final que eu dou para você, que se você atua na área de nutrologia, de emagrecimento, você deveria fazer isso mais com nutricionistas e personagens. Porque eu percebi, eu já testei tudo, e eu percebi que são os profissionais que mais têm pacientes para indicar pra gente que atua com emagrecimento. Já tentei muito, né, com outros médicos, mas existe até um certo preconceito com a nossa área. Então, muitos médicos, até inveja às vezes, né? Muitos médicos não enviam pacientes por causa disso. Mas nutricionista e personal, sendo uma parceria de ganha-ganha, ou seja, você indicar o seu paciente, ele indicar para você outro paciente de volta, isso costuma funcionar muito bem. Se você gostou do vídeo, clique em se inscrever, ativa o sino para os próximos vídeos, clique em gostou do vídeo e você vai gostar muito desse outro vídeo aqui explicando como montar o seu plano de acompanhamento.